Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vou estar falando um pouquinho sobre o teste do pezinho, que é algo que até no momento a gente não comentou, mas para finalizar os nossos conteúdos teóricos, eu vou estar dando uma introdução sobre isso e vou estar falando também com vocês sobre o fluxo do serviço, né? Acho que alguém perguntou ao professor como é o fluxo de serviço. O que é importante a gente destacar antes de eu iniciar falando sobre essas coisas? Que vocês têm uma bagagem agora teórica muito boa, né? Porque se a gente fosse relembrar os conteúdos que já foram trabalhados, são conteúdos bem abrangentes que a gente consegue abordar muito bem, desde como a aula de técnica de realização de coleta, como aula de biossegurança, aula de sistema circulatório, aula de ética e bioética, a aula de análises pré-analíticas, ordem dos tubos, esfregaço. A última agora que foi sobre abordagem e coleta em crianças. E agora para finalizar, né, o conteúdo prático vocês realizam, né? Porque vocês já têm essa bagagem teórica. E aí na prática eu espero que até então vocês não estejam com dúvidas, tá? Vamos falar sobre o fluxo do serviço? A professor Igor conversou um pouquinho sobre como é a prescrição, né, de determinados exames e como vocês devem ter o macete para pegar esses tubos, né? Então, quais são os tubos necessários para X e Y exame. E aí, quem tiver ainda com dúvida, vai lá na aula do professor I, que tem um material que ele deixou disponível para vocês estarem assistindo e vendo. Quando vocês pegam essa prescrição, esse receituário, ou essa requisição de exames, vocês vão identificar qual é os tubos e colocar isso dentro daquela ordem como a gente já discutiu em sala de aula. Após isso, vocês vão identificar isso com o paciente. Identifica com o paciente, vocês vão fazer a coleta. Realizou essa coleta, vocês vão colocar esses tubos no material ou no recipiente disponível pelo hospital. Vocês vão colocar lá e, ao mesmo tempo, vocês vão ter um livro de protocolo. Então, na grande maioria dos serviços, se for, por exemplo, em ambiente hospitalar, você vai ter um livro de protocolo. Nesse livro de protocolo, você vai colocar o nome do paciente, a cor do tubo e para onde ele vai ser destinado, né? Porque existem alguns tubos que eles precisam observar a questão da tipagem sanguínea desse paciente, porque caso ele precise de sangue no procedimento cirúrgico, o pessoal já sabe no sistema qual seria o tipo de sangue. Então, basicamente, quem vai ficar responsável por esse transporte no ambiente hospitalar pode ser um maqueiro ou pode ser um técnico do laboratório que vá até a unidade de serviço, pegue o livro de protocolo e dê como recebido daquele serviço, pega os tubos com o recipiente e leva para o laboratório e lá faz as análises clínicas em relação aos tubos, né? Em relação àquela coleta daquele nosso paciente. Quando vou falar isso de laboratório, né? No caso, as clínicas particulares, é um pouco diferenciados porque eles têm o processo de sistematização, né? Então, eles pegam as etiquetazinhas que já são impressas com os nomes do paciente, as informações que são necessárias e o flebotomista ele só pega, cola no tubo, pega, cola no tubo, pega, cola no tubo. E no laboratório, quando faz a coleta, ele já é destinado já para o local específico, né? Para já ver a questão da análise clínica. Se vocês tiverem dúvida, não esquece que vocês podem conversar comigo ou com o Igor sobre isso.
Vamos falar agora sobre o teste do pezinho. O teste do pezinho é algo que a gente não faz na prática, porque a gente não tem recém-nascidos para isso. Mas se vocês forem estagiar em alguma área disso, ou trabalhar nessa área, até no próprio curso técnico de vocês, se vocês forem estagiar na área de saúde da criança, vocês vão observar um pouquinho isso. O que é o teste do pezinho, gente? É uma coleta de sangue, certo? Que é realizado no calcanhar do bebê, na região de laterais, que vai justamente permitir a identificação de determinadas doenças que são classificadas como doenças graves. E aí entra, por exemplo, o hipotireoidismo congênito, né, que seria a questão da glândula da tireoide daquele recém-nascido, ela não é, como é que eu posso dizer, capaz de produzir hormônios de forma adequada para esse RN, e isso acaba sendo prejudicial. Tem a questão de outra doença grave, que seria a hemoglobinopatias. Não sei se vocês já ouviram falar. A hemoglobinopatias é uma doença que vai afetar justamente o sangue, né? Que é aquilo que a gente conhece como doença falciforme. Tem outros tipos de doença também que afetam a questão do metabolismo, enfim, N doenças. E aí, como é esse teste? Esse teste ele é preferencialmente realizado no período do terceiro e quinto dia do nascimento, né? Ou seja, desse recém-nascido. Caso algum familiar, o responsável, não faça essa realização nesse período, ele preferencialmente tem que fazer entre 3 e quinto dia, entre o terceiro e o quinto dia, mas caso não consiga, pode fazer até 30 dias, né? É o ideal para fazer o exame. Como é que se faz isso? Não sei se vocês já viram as lancetinhas. Não sei se vocês já conseguiram ver lancetinhas, aqueles lancetas de glicose. A lanceta de glicose, você pega o calcanhar do bebê, segura o calcanhar do bebê lateralizado, né? Faz aquela picada, ou seja, aciona a lanceta e vai vir um quantitativo de sangue, você vai pingar nas bolinhas da ficha do RN. Então são 5 gotinhas que vão ser espalhadas, ou você preenche todo o campo circular e isso vai ser enviado para a análise. Pronto, realizado o teste. Não tem mistério. E aí segue aqueles mesmos parâmetros que a gente já conversou em relação ao processo de biossegurança, né? Então, luvas, touca, máscara, para a realização do procedimento, bolo de algodão, desinfecção. Aí, na preparação de bandeja, você pega a lanceta, né, e o algodão. Então, faz ali o processo da antisepsia com bem pouquinho álcool para não irritar. Tem até unidades que descarta o uso do álcool. Mas, no caso do RN, sendo bem pouquinho de nada assim, não seria algo tão prejudicial, tá? No mais, eu acho que a gente finaliza, né? O teste de pezinho. Temos o teste também da orelhinha, teste do coraçãozinho, mas esses testes, eles acabam sendo destinados mais para a equipe da medicina, né? Então, normalmente, se for falar de flebotomia, que assim, na flebotomia, vocês não vão exercer esse papel de realização do teste de pezinho, tá? Tem muita gente aí que faz o curso de flebotomia e coloca o teste do pezinho como se fosse um objetivo. Porque, por exemplo, na minha visão como enfermeiro, quem faz o teste de pezinho sou eu, como enfermeiro. E aí, o flebotomista contratado para exercer a função de flebotomia não vai fazer isso, vai fazer outras coletas. Pode fazer coleta no RN? Pode fazer coleta de RN, que seria coleta de sangue, respeitando a questão dos tubos, né, que vai para o laboratório e tudo mais. Mas teste de pezinho normalmente fica mais restrito ao serviço, aquele setor ali, tá? Mas é bom que vocês entendam que é o teste do pezinho, porque também trata-se de uma coletagem de sangue, uma amostra de sangue, né, para esses determinados fins de prevenção ou identificação de doenças graves. Pessoal, é isso.
né? Então eu acho que agora vocês vão realizar a prova que vai ser disponibilizada, né, amanhã para vocês. E espero que vocês tenham bastante êxito. Não realizem a prova caso vocês ainda não tenham assistido as outras aulas. Assistam as outras aulas, façam as atividades, que isso é muito importante para vocês, tá bom? Finalizamos nossos conteúdos teóricos. Tô mega ansioso para ver vocês no próximo encontro da gente, né? Vocês vão conseguir estar fazendo coleta com scalp, tá fazendo coleta. Só scalp, né? Mas aí vocês vão poder estar fazendo revisõezinhas, né? Se vocês quiserem, fazendo coletas à parte, enquanto a gente tá auxiliando os outros alunos na coleta do scalp, tá? Cheiro para vocês no coração, gosto muito de vocês, fique com Deus. E é isso, gente.